Salve, salve, gente linda! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Podmuc, lugar de bate-papo. Música também, vamos falar sobre música e hoje, de maneira muito especial, a gente vai contar o início da história da música católica, tanta coisa boa. Tamo junto mais uma vez, né, tio? Aê, junto com quem? Eu não sei se eu vou... Peraí, vou fazer o seguinte, eu vou mudar o esquema, nós estamos ao vivo aqui, mas eu acho que eu vou fazer a mesma dinâmica que já fizemos outro dia. Eu vou sair do meu lugar, porque hoje eu quero assistir esse Podmuc. Vou participar do cantinho. Vamos trocar de lugar, você vem pra cá. Tudo isso ao vivo. Vem pra cá, mas enquanto o Heraldo vem pra cá, eu queria que alguém ficasse em pé pra gente mostrar quem tá com a gente hoje. Aqui, ó. Quem? Aonde? Aê! Hoje vai ser diferente. Ai, meu Passando Deus. na frente, aí, aqui mesmo, boy, ó. Oh, Vamos ver. Isso, hoje... O meu copo veio pra cá, o seu copo vai pra lá. Hoje eu quero só... Cadê a minha câmera? Aquela ali? Aquela é a sua. É um transpose de copo. Isso. Hoje eu quero participar de um jeito diferente. Quero ouvir essa história maravilhosa, que eu já acessei de outro ângulo. Mas seja muito bem-vindo. Muito obrigado a sua presença. Gratidão pela sua disponibilidade de estar junto com a gente aqui. Amém. Eu acho que a história da gente, eu vou começar por mim. A gente tava rezando, a gente já emocionou, né, cara? Porque eu devo muito ao boy. Devo muito. E eu sei que ele também deve a mim. Não é porque eu sou isso ou ele é aquilo. É porque nós somos parte da obra de Deus. Sim. Isso foi muito forte. Muito forte. Eu não conseguiria fazer o que Deus tinha para mim sem o boy. Não conseguiria. Eu devo toda a minha história de música católica ao boy. Porque ele não foi um contratado meu. Ele foi um enviado de Deus na minha vida, sabe? É diferente. É diferente. A história que a gente vai ter aqui hoje, eu acho que ela é muito histórica. Porque ela não é um plano humano, né? Ela desenrola da maneira mais natural do mundo, né? Não acontece nenhum raio, não tem terremoto, as ondas não invadem a terra, não tem nada. É tudo muito natural, muito engraçado, muito cheio de palhaçada, muito inconsequente, muito irresponsável, mas... Erros e acertos. A gente sabia a obra que Deus estava fazendo, entende? A gente tinha uma marca muito forte. Então, essa introdução é para dar nível por onde a gente vai, que senão as pessoas se perdem, né, cara? Das coisas que a gente viveu, né? A gente viveu um tempo muito diferente, né? Hoje não tem isso, né, boy? Não tem. Nada do que a gente viveu, nada tem a ver. Mas era uma realidade daquele tempo, né? E nós fomos, vamos dizer assim, nós devemos muito, nós dois, ao Padre Jonas, que acreditou na gente e endossou. Acreditou nas loucuras. Ele punha fé, né? O boy Porque lembrou ele uma também, agora. né? O boy lembrou uma muito boa agora. Aí, vamos dar só um atalho. Conta aí a história do padre gravando lá no estúdio. Foi que legal. ano? Nós estamos em que ano, mais ou menos? 91. Bem, vamos basear que a minha moto era de 90. Foi em 91, isso. Foi O boy, em 91. peraí, tem que contar essa história. Como é que o boy ia pro estúdio? Porque nós vamos voltar lá no começo daqui a pouco. Sim. Já. Mas o boy pegava o Vamos pegar esse pegava o atalho. pássaro marrom Sim. para ir para cachoeira. De que cidade? De Lorena. De Lorena para cachoeira. Lorena, E aí o boy ia lá pro estúdio e tal. Às vezes pegava ele, às vezes subia a pé, o morro e tal, né? Sim. Aí o boy cismou. Primeiro foi o Tubarão, né? Primeiro foi a moto. Foi a moto? Julene. Como que era o nome da moto? Julene. Julene. Porque tinha um desenho de um jacaré, né? Um jacaré, Julene. Uma jacareia. Daí eu pus o nome da moto de Julene, porque ela tinha os adesivos verdes. Aí você Aí, de cara, Lorena nela. só que, Netinho, ele comprou a moto, ele não sabia pilotar moto. Comprou sem saber. Carro, comprei o carro, Não, sem saber. ele comprou a moto, não tinha carteira de moto. Não sabia pilotar. No E primeiro ele dia que vinha de pegou a moto, Lorena caí com a moto. Aí nós estamos gravando o Padre Jonas, conta. Daí
Canção Nova não era essa grandeza que é hoje, né? Essa grandiosidade que é hoje. Não tinha muitos carros, tinha a D20 preta e vermelha dueto, o Fusca, uma Kombi, tinha uma outra D20 azul, que sempre dava chabu, dava chabu, rimou. E calhou no dia de gravar o padre, não tem ninguém para buscar o padre. Lá foi o boy buscar o padre de moto. Da Gilene. Na Julene. Daí, tal, chegou, fui com a moto legal lá, tal, levei o padre com capacetinho, tudo bonitinho. Aí, quando terminou a gravação, o Xandão, deixa que eu levo o padre lá. O Xandão era sempre muito louco com tudo. É, muito louco, cabeludo e tal, né, cabelão grande. Padre, chega, eu vou levar o senhor lá. O padre, eu acho que confiou mais nele, por causa do tamanhão dele perto da moto. A moto pro Xandão parecia um velocípe. O padre sentou na moto. A hora que ele sentou na moto, aquela rampa, né? Ele tinha aquele degrauzão lá na frente do estúdio, lembra? O Xandão deu dessa altura deu aqui, um assim, pulo com a moto, assim. Eu imaginei o padre na hora falando assim, opa! Ô, louco, meu! Ô, louco, que coisa! Vai confessar depois? Ficou as marcas do Padre Jonas nas costas do Xandão. Grudou o Xandão assim e tal. Não, lá acontecia muita coisa legal. Pra gente começar do começo, né? A gente já começou faz tempo, desde que a gente chegou aqui, né? Desde Lorena. A gente tá falando da história do boy com o Heraldo. Mas não começa comigo. Exatamente. Como era? Quem era o boy antes desse encontro, dessa... Eu lá atrás, né? O Heraldo não morava em Cachoeira, né? Não morava em Cachoeira. Não, eu não morava. Morava em São Paulo. Morava em São Paulo. E já tinha meio que começado os retiros de carnaval. Não, no carnaval eu tô, peraí. Não, mas você conhece o Saulinho antes de tudo. Você quer saber antes? Isso, essa história. Essa história. Como é que Aí você conheceu o eu Saulinho? fui para Piquete com 7 anos, né? Meu pai foi morar lá? Meu pai ficou viúvo. Aí ele conheceu uma senhora que também era viúva. Casaram para cuidar de mim. Eu tinha 7 anos. Aí eu fui morar em Piquete. E a minha... Até aí eu não era o boy, eu era o Toninho, não tinha apelido. O apelido começou com bullying. Pra variar. Não bullying de café, o bullying mesmo. Aí fui morar em Piquete, cabeludo, tal, né? Brinco, tamanco, desde criança. E fui morar perto do trabalho da minha madrasta, que era uma casa de madeira, perto da capela do hospital, e ela trabalhava no hospital, né? Nisso, eu me juntei com a turma que tinha um apelido de 7 Anões. Que tinha Saulinho... Peraí, quem deu o apelido de 7 Anões? Eu, né? Porque nós éramos 7. Não, porque a gente fala assim, tinha os 7 Anões? Não. A fama, o boy põe apelidos eternos. Né? Coisas que... Essa já é uma pecha que já contaram aqui nesse podcast. Mas é tudo numa boa, assim, sem pretensão de sacanear nada, né? Mas depois a galera... Já sacaneando. Muitos gostam do apelido, daí... Mas quem que era os 7 Anões? Era o Tião, lembra o Tião Barbicha? Lembro. Tião, nossa, não lembro. Saulinho. O Tião foi aquele que foi depois para Guará. Rock and roll e tal. A gente curtia Gênesis, as coisas da época, né? Pós Woodstock. Então era todo mundo, a gente era os excluídos da cidade de Piquete. Todo mundo cabeludo, andava todo mundo... o Saulinho também andava assim? Tal dia todo mundo ia sair de xadrez, saiu os 7 Anões, todo mundo de xadrez. A época da calça West Top, todo mundo de calça West Top. Não tinha tênis All-Star, era que chute. Era que chute, bamba, conga, né? Era essas coisas. E nessa época eu conheci o Saulinho, tinha o Nelsinho meu amigo de escola, né? O diácono. Mas o Nelsinho não era da galera rock, vamos dizer. Para a época o Nelsinho era pop. Nelsinho é natural de Piquete também, né? Piquete, Nelsinho? O Nelsinho estudava no Seu Leopoldo, ele fazia, não sei se era colegial, magistério, não lembro o que ele estudava na época, e eu estava no fim do primário para o ginásio.
nos tornamos amigos, mas quem fazia parte da galera rock and roll era o Saulinho, né? Então, aí o que acontece? Tem a minha história que eu já contei, que eu vim pra Cachoeira. Só um detalhe, né? já tinha música nessa história? Nessa aí, dos Ele? Sete Não, Anões? não. Já Já tinha tocava? Já tocava? Não, Já tinha eu rolado? tinha ganho um violão de 12 cordas do meu irmão, do Note. O Betinho tocava, o irmão Betinho dele. é o meu irmão, Note. Faleceu. Aí nós vamos falar já da história do Betinho também. Ó, gente, tem bastante história aqui, tem bastante Fica, história. fica E tranquilo tudo que nós coisa vamos legal. longe hoje. Hoje nós vamos Tudo longe. coisa legal, coisa... Não é hoje. Essa minissérie começa nesse instante. Isso. É Que é uma parte, minissérie. Primeiro de muitos episódios. Parte 1. São coisas que fazem parte da nossa história da música católica. Nós não estamos dizendo que somos desbravadores, mas somos as pessoas que Deus escolheu para ser os malucos para fazerem o que nós fizemos. São vocês, ó, aquele ali, aquele outro lá, aquele baixinho, tal, esses caras aí que vão começar essa era dessa música que foi a nossa época de 70 para cá. Uma mudança, né? É, Foi uma mudança. É emocionante falar isso, né? Vamos falar legal. a verdade. É legal porque até onde a gente começa a falar, a música católica é de padre. De padre e som de alto-falante de igreja. Nós estamos falando... Tinha lá um cara ou outro, entendeu? Eu acho que nessa época tinha... Não era o Astúlio Nunes, tinha um cara, um cantor das Paulinas, que já era... Tinha uns dois leigos. Acho que é mais depois, Heraldo. É mais depois. É depois. É mais depois, porque aí entra a história de que toda vez eu escutava Ave Maria. Ave Maria de Gounod. Eu não lembro qual Ave Maria. Que tocava no alto da igreja, lá em Piquete. E aí eu achava... Essa música, eu sempre fui fã de música clássica, eu achava legal. Mas eu imaginava assim, as outras músicas que tocava, eram as músicas com letras bonitas, mas o som era careta. Aí que começou a entrar o lance da música. Pô, meu irmão, rock and roll. Rock and roll na época, Creedence, 10 Years After, as bandas da época. Estava chegando o Jimi Hendrix, estava chegando o Joey Cooker, antes do Led Zeppelin. Essas coisas, porque a gente é da época que começou... Tinha Emerson Lake and Palmer. O Woodstock, depois veio vindo a galera. E nisso eu curtia essas coisas, porque meu irmão escutava essas coisas. Tinha um Free, que era antes do Bad Company. Nossa, muitas bandas legais. Brad, primeiro disco que eu comprei, talvez você não saiba quem é Brad. The Guitar Man. Não sei se você conhece essa música. Regravaram há pouco tempo. Então curtia essas coisas. E daí o que acontecia? Mas você ia na igreja nessa época? Não, sempre fui. Berço. Minha madrasta é 100% católica. E esse lance da capela do lado que ela trabalhava, se tinha alguma... Nós vamos chegar nessa história Legal. aí, você vai ver, é legal. Aí, eu escutava as músicas no alto-falante e falava, pô, as letras são bonitas, mas as músicas são careta demais. Thundercat, né? Porque eu escutava o som do meu irmão, as guitarras Polo, aquelas coisas, as guitarras da época, Giannini e tal, mas já tinha os pedais, já tirava um som legal, e eu sempre pensava assim, puxa vida, essas músicas podiam ter o som que eu escuto do meu irmão toca, tocando. Tudo tinha muito a ver com o meu Referência irmão. com ele. Aí, tal, foi indo, conheci Nelsinho, tal, a gente começou a se enturmar, e as coisas foram caminhando. A Padre Jonas começou a aparecer no pedaço, na área. Eu já estava com meu violão de 12 cordas, já começava a tocar as músicas da época. Não lembro as músicas da época, faz muito tempo. Isso aí tem... Eu tenho 64 anos, isso 7, 8 anos eu tinha na época, então, sei lá, 50 e tantos, 54 tantos anos, né? Então não lembro direito. Mas eu já via as músicas com uma cara mais progressiva, eu não queria tocar daquele jeito e tal. E junto com a turma dos Sete Anões, que todo mundo curtia som, as Gênesis e aquelas coisas da época, eu não curtia nada que a galera curtia, só curtia som diferente. Então, eu pensava na música católica já com essa cara. Aí veio a história, o Heraldão conheci num dos primeiros, Então, antes foi do assim, Rebanhão. Foi legal, a gente contou a história do carnaval, né? Então, o encontro é legal, porque
o Padre Jonas, naquele ano, foi montar o rebanhão que chamava Carnaval do Povo de Deus. Carnaval Aí do eu Povo vim de com a Deus. bandinha de São Paulo, que era a minha bandinha da paróquia. Aí o Saulinho entrou tocando junto, né? Acho E que era o aparece- Maurício tocava, a Mariângela, A gente, o Dom a gente Pedro. já- a gente já pulou um pedaço, a gente já foi mais para frente. Porque a história é muito longa. É. De Piquete, Nós estamos indo pro Carnaval do Povo de Deus. Povo aí. de Deus, que não era rebanhão. Nem existia rebanhão, né? Na Não existia. época, a gente Isso é fazia- 1980. A gente fazia... Em 80 você tinha quantos anos? Não era antes 16, de 80, 17, não. né? É, porque logo depois você foi ao 1980, exército. E tinha o detalhe de fazer, cada dia era numa... Uma cidade. Uma cidade, a gente Então, contou foi isso aqui. É. Cruzeiro, Cachoeira, Piquete e Lorena. É. Entendeu? Aí no segundo dia o boy apareceu. O Parecia primeiro dia com- foi só nós lá. Parecia com a No guitarra. Essa Um história SG, pedaleira, né? Ó, contaram, SG. contaram desse jeito aqui. Cheio de com a pedal, pedal- cheio de cheio de pedal pedal, elétrico. Ele não era tão incrementado nessa época. Ele não tinha endosser, ele não tinha um monte de coisa. Mas era rock and roll. Mas ele chegou de tamanco na igreja. Cabeludo. Aquelas calças No dele... Carnaval com Cristo, nós estamos falando de 79, 80. 80, 1980, 80. com É. certeza. Ah. Ele chegou com uma mochila, né? Cheio de pedal. Uma coisa assim. Aí a guitarra, pô... assim, Guitarra igual aquela- do AC/DC. É que é nessa modelo. época, cara, ver uma guitarra já era legal. Agora, um cara chegar com uma mochila de pedal... Eu, quando vi, cara, eu disse, pô, o Saulinho, ele chegou e falou assim, tem uma pontinha aí para ligar uma guitarra. Ele falou assim, meu. É. Aí, pô, lógico, cara, o cara vem com essa monteira de pedal, é ele, né? E pusemos lá. Aí tocou esse dia, nossa, eu babei, cara. Não, babei. e tem um detalhe que eu não sei se o Heraldão contou. O Chambers, eu chamei de Chambers. Não sei se o Chambers contou, mas o visual dele, ele chegou a falar como era? Não, o dele ele falou do seu. Não, o dele não. ele era para ser endorse da Pierre Cardin. Ah, Sapatinho, era assim, calça, é. era. Então foi um contraste no palco. Você chegando de tamanco mas e ele tava clássico. Ele era Sbrabble. Sbrabble quer dizer legal. Sbrabble. Aí, cara, eu perguntei pra ele, pô, amanhã você vem? Amanhã meu irmão vai tocar. Era do Betinho, não era? Era do Betinho, mas como ele tava tocando, era retiro de carnaval, então eu No só dia podia- seguinte ele não foi. eu só Aí no podia- outro Usar dia o o dia boy que- foi de novo. Porque daí eu pegava a guitarra dele e ia. E aí começou. Depois pintou, era o Dom Pedro, a batera, o Mauricião, a Mariângela. Mariângela, a O Cris, Saulinho. você, A Cris, eu. né? Eu sei que faz tempo, né? 80. 1980. Vai, ajuda aí. Lembra a musiquinha de 1980? Uma só. Não, Uma. Lembra uma de 80 aí. Então se verá o Ah, filho do então, homem. O Aí que é depois teve um assim, arranjo legal disso aí. Aí depois era assim. Essa aí Essa é já dá porque pra lembrar. Esse é o porquê ele vive. Não, era muito Eu tenho um legal. áudio desse aí. Tem, né? Tem um, Aí eu mandei pra você tem um áudio desse de um aí. rebanhão, acho que de 83 aqui. Tem, áudio depois aí, o inclusive. P. Jonas gravou com essa cara. É. Eu quero a música assim. Vamos tocar um rock. Tá, mas conta aí. Tava 80, Então. tava rolando aquela continuidade do violãozinho na caixinha com atabaque. Então, eu Quando tinha- chega com essa... Como é que é essa? Chegar com essa realidade, ligar um... Então, sabe o que acontece? Nesse meio tempo, o cenário de música evangélica está mudando. Entendeu? Ele conheceu o Janires. Que a gente já né? falou aqui. O Janires Rebanhão. ele tinha uma bandinha em São Paulo, e aí o Janires muda para o Rio de Janeiro e monta a banda Rebanhão. Entendeu? O que tem a ver com vencedores? Nada. Vencedores por Cristo, não tem nada. Mas era do Janires também, não? Não, dele tá. é O Rebanhão. Janires, Vencedores é outra banda. Eu contei esses dias a história de como nasceu o nome, O nome Rebanhão. Rebanhão, contou. Contei aqui, né? E o Janires muda para lá, só que o Janires, cara, ele começa a entrar numa coisa mais profissional, entendeu? Acho que essas referências influenciaram a gente, porque a gente ia ver coisa dos outros, ia fazer... lembra? Não sei se você lembra, nós fomos no Dama Choque, lembra? Você Que foi, era o foi Dama só, Choque? era uma casa de show em São Paulo. Que tocou tinha Cats Barneia, Barneia, Atos 2, tal. o Martim,
Não, esse foi outro. Esse Foi outro. Mas teve um que a primeiro gente foi... teve. Aí nós já tocamos na igreja mesmo. Sim. Lá sim. na... Como é que chama a igreja? Acho que nós do éramos... Estevão Hernandes, acho que, né? isso. Acho que nós éramos o único católico. Católico, Era o único católico no meio deles. Então, A esses nossa caras, eles estavam com um Kadosh. som... A Kadosh, eles estavam que era com o um Atos som 2. muito pancada, entendeu? A referência musical deles era muito forte, entendeu? Então, o que aconteceu? Abriu esse espaço da distorção na música católica. Eu acho que a grande revolução da música católica, nossa aqui, é a distorção, entendeu? Que no som deles não era, né? Não era... O PJ um acho que dia falou quando- assim, ô boy, você não tem jeito de pesar a música sem essa guitarra? É. Mas é 1980, né? Pra Não, igreja. Isso aí foi um disco do padre que, inclusive, depois ele fez uns arranjos com uns cello, lembra? Rapaz, como ficou bom isso, hein? O padre... A gente vai imitando um pouco o Padre Jonas, um pouco o boy, né? Para dar calor. Então, o que aconteceu? O boy, nessa época, ele era garotão, né? Tinha uns 16, 17 anos. Então, ele não estava... E vamos dizer, lá na Canção Nova, lá no meio da gente, estava em outro planeta. E eles ainda estavam para começar, né? Para começar. Não tinha isso que a gente vê de Canção Nova, assim. Não tinha nada. O padre cara. ainda estava vindo para a região. Na minha época ele estava vindo. Aí depois ele começou a alicerçar. Isso que nós estamos falando, o padre morava em Queluz ainda. Nós estamos falando do ano da sua vinda também, né? Depois Então, do nessa carnaval, época né? aí, o carro que tinha era o carro da Lu, entendeu? Que trazia o padre para Cachoeira na rádio, levava nesses eventos, entendeu? A Lu foi o anjo da guarda do padre Jonas, assim, fora de série a história, entendeu? E quando começou, o padre Jonas começou um trabalho de uma noite de louvor. Você chegou aí nas noites de louvor, né? A gente era de quarta-feira. Em Cachoeira? Aí, não, cada Não, vez numa lá na cidade. Paraíba. Ok. São Lourenço, Passa Quatro, Itamonte, entendeu? Itaiandu, toda essa Areias. região. E aí, Tudo o que quanto que é. era? Eu já contei isso. Enfiava equipamento de som no meu carro, ia para lá, Era montava o Fusquinha? som, Fusquinha? montava... Não, o carro aí... dele. Eu Isso é tinha... Santana quanto? Não, antes, Foi antes ainda. da Eu Santana tive como é que chama? Uma abelina. Eu tinha uma abelina prata com as faixinhas pretas assim. E aí punha o som na abelina, montava tal. E aí a gente... eu acho que ele ia comigo já. Eu lembro que o Saulinho ia comigo para montar o equipamento, para ajeitar. E a gente tocava... Não, eu ia com você? Você Eu tá acho que perguntando? sim, Sim, tinha até que alguém ir lá pedir para minha madrasta para... mesmo, cara. A gente tinha que ir em Lorena, Tipo assim... conversar com a madrasta dele para liberar o boy para ir. Tipo assim, ele tem que voltar para a escola. É o Toninho. O Toninho. Não tinha boy ainda. Não, o boy era lá atrás, a gente pulou essa parte. O boy Então foi na vamos lá, época da vamos lá, capela. vamos voltar lá. Como é que é a história do boy? A história do boy é a seguinte, o boy era diferente, tamanco, calça West Top, lembra? Calça West Top e calça Lee. Calça West Top, eram as marcas da época. Blazer, paletozão preto, tipo, essas coisas, brinco, cabelo grande, meio cartolinha, chapéuzinho e tal, mais ou menos isso aqui. E eu ia assim para qualquer lugar, eu cismava de ir com um kimono, aqueles kimono com aqueles símbolos, aquelas coisas japonesas, aqueles desenhos, a letra, não sei o que é aquilo. Eu ia para a escola daquele jeito. Do jeito que eu cismava de ir, eu ia. E eu passava em frente a uma padaria e os caras começavam, ei, boyzinho, ei, boyzinho. E eu xingava. Porque boyzinho era como se fosse filhinho de mamãe, filhinho de papai. Mauricinho, como o povo fala, filhinho mimado. E eu xingava. E como eu xinguei, Aí pegou. Aí pegou. Pegou. Então o boy começou aí. Aí quando você vai pra encontrar e quando começa, aí lá na Canção Nova já é boy. Já era é boy. Já Não, vem daí, como boy. ficou, porque o meu E era irmão... engraçado que a gente chegava na casa do pai dele e ia falar o boy, mas era o Toninho, né? Então ali era o Toninho. Aí ó, vocês o tinham que ir Toninho lá, tá, pedir tal. autorização pra pegar e devolver depois. E o meu pai tinha uma história, boy que é boy, capina quintal. Ele falava assim. Porque tinha que mostrar que era machão, né? Não, boy nada. Boy que é boy, capina quintal. Aí, nessa época, seu pai já estava meio fora do circuito, né? O meu pai era...
da época da expedição, aquela expedição que teve na Itália, aquelas coisas de guerra, expedição... Ele era combatente. Era combatente. Ex-combatente. Então, ele era meio esclerosado, tinha uns problemas de saúde. Hoje ele teria 107, 108 anos de idade. Porque eu sou caçula, tenho 64. Por isso que acho que ele foi para Piquete, né? Por causa da fábrica que tinha, não era? Porque trabalhava Aquela lá. dos militares. Ela trabalhava no hospital da fábrica e ele na fábrica. Na fábrica de pólvora lá. E aí vocês se encontram aí nesse ano e começam. Vocês falaram do Padre Jonas que em diversas cidades, vocês levavam equipamento no carro, montava. E a bandinha, ela já era meio pesadinha. Nervosinha. Quem era? Aí o Saulinho? Depois, o Purple? O Purple veio depois, porque no comecinho teve... Vai localizando aí, quem é Purple? O Batera, o apelido que eu pus nele. Mas quem era? Quem era ele? O João é um evangélico, ele é católico, agora toca nos grupos de oração, ele continua. Quero mandar um abraço aí pra você, Purple, porque você é isso. Nossa, cara, trocentos anos que eu não vejo Purple. Ele tá firme e forte, tocando. Tem internet dele aí, Instagram, Facebook? Tem um WhatsApp. Vamos procurar depois. Purple. João Purple. Legal. Aí no comecinho teve, né? Quem que tocava no comecinho? Então, teve a formação, né? Que era você e toda a galera de São Paulo. Né? Não, isso daí foi só no encontro lá. Então, foi. Daí depois chegou o Ocimar, baixista. Lembra o Negão Piquete? Lembro. Lembra dele. Tinha ele apareceu, ele chegou a fazer baixo algumas vezes, mas na verdade era eu, você e o Purple. Não tinha teclado. O Saulinho. E o Saulinho no violão. Tocava violão. Então era violão, era como se fosse um power trio. Tá? Sem teclado. Sem teclado. Guitarra, baixo, bateria e o Saulinho no violão. Aí o Nelsinho animava, né? Gildete e tal, mas o Power Trio era nós. Rasgava com a Belina, cheio de equipamento, chegava antes do padre, é óbvio, aí o montava. Padre chegava, eu acho que o padre ia de Kombi, né? Aí já tinha uma Kombi nessa época. E tinha um detalhe. E chegava todo mundo. Tinha um detalhe, o equipamento. Aqueles cubinhos Giannini, né? 10, 15 watts, aqueles cubinhos. Sei lá. Aqueles pequenininhos, com uns 3, 4 ali. Para levar o retiro de carnaval o tempo todo. Não tinha PA, né? O PA saía tinha mais... umas caixinhas, Era mais o som de voz. E punham 1, 2, 3 microfones na bateria. A guitarra era meio que no talo. Então a distorção já vinha do próprio... vinha da saturação do amplificador. Já vinha. Era muito legal, né, Tim? Você não tem ideia. E lotava, né? Lotava. Nas matrizes ficava cheio. Era lindo. E rolava dentro das igrejas? Rolava em qualquer lugar. O Carnaval do Povo de Deus, que era cada dia num lugar, era dentro das matrizes, de Piquete, de Cachoeira, Cruzeiro e Lorena, né? Era isso. Mesmo também. Era isso. E depois é que passou o nome Rebanhão, que daí a gente passou sem Cruzeiro. Sem Cruzeiro. Aí eu tô na história já. Comecinho dessa história, eu já tô ali. Moro do lado da quadra. Não, mas você era bebê, né? Não, já tinha. Eu lembro do Rebanhão já em 84. Minha mãe trabalhou em todos os Rebanhões na lanchonete. Mas você era... Bebê. Nós já estamos em outro planeta, né? Então, vocês não estão mais? Estamos, mas já está tudo mudando. Aí já estamos... O boy já está levantando asa, o boy já está virando profissional e tal. Mas isso rola quanto tempo? Porque assim, a gente falou... É interessante, né? Porque lembra que a gente conversou num episódio logo no início da sua caminhada, que você compartilhou aquela explosão da renovação carismática quando você se converte, e aí a Cris até falou assim, a gente ia de segunda a domingo, a gente tava todo dia, cada dia tava no lugar. Aí quando rola com o Padre Jonas, vocês começam a fazer a mesma coisa, porém já com uma banda. E aí vocês vão em diversas cidades. Isso acontece por quanto tempo? Como é que funciona essa dinâmica aí eu não tenho ideia do tempo que dura, mas eu posso... É difícil a gente lembrar essas coisas, cara, muito assim, com exatidão, porque foram muitas situações e tudo muito... Sabe? É muito louco, cara, muito louco. Sabe assim, o que é legal... Não era nada planejado, as coisas iam acontecendo. É assim, o que você tem? Eu tenho um amplificadorzinho, leva ele. Mas quem marcava essas coisas? Como é que era? O Padre Jonas. Ah, tá, entendi. O pessoal entrava em contato com o Padre Jonas, né? Era a pregação do padre, e aí a banda ia noite de louvor. Legal.
Na verdade, era uma noite de louvor para pegar sócio para manter a rádio. Isso. A campanha era do Clube do Ouvinte Canção Nova, entendeu? Então, nós íamos lá para pegar ouvinte. O padre pregava, a gente tocava. Mas tudo isso aconteceu muito rápido, porque a gente contou a história aqui, a história do carnaval que você... O carnaval é de 80, mas nós estamos comprando a rádio. A história da rádio também é 80. 80. E aí é tudo em seguida, já vem essa história dos grupos. Aí, então passou o carnaval e embolotou tudo já na sequência. Aí começa a questão da Canção Nova, a rádio... Eu esqueci, a Rádio Mantiqueira aqui de Cruzeiro. Bandeirantes de Cachoeira Paulista. Né? Parede trincada, aquelas coisas, ali perto da rodoviária Gambá velha. Na técnica, pauleira. Então, cara, o que acontece? Tem esse momento dessas noites de louvor, né? E o legal é, você vê assim, o padre não se incomodava com isso, né? O padre ele não se importava. Cara, era uma banda de rock acompanhando, não era? Todos nós curtimos rock. Todo mundo. Entendeu? Com exceção, assim, Saulinho, Gildete, a turma que não era os 7 anões de Piquete, a outra turma, né? Saulinho, Nelsinho e Gildete, eles eram mais recatados nesse Você tinha estilo. um nome para turma de Piquete, como é que era? Não é mesmo assim, é os... Mesmo assim, é a Canção Nova. Canção Nova é mesmo assim. Aí, não, tinha um nome que era a Gildete, tinha uma outra menina também, tinha uns 3 ou 4 que eles só apareciam nos 45 do segundo tempo, entendeu? Tava tudo montado o som, tava tudo quando eles apareciam para cantar, entendeu? O ralo, o brutão era a gente, né? Era a gente que ficava na correria para lá e para cá, por isso que tinha que ir lá pedir autorização porque ele pegava antes e eu entregava depois. Por último, Então, o que acontece? Tem essas noites de louvor, na verdade era isso, cara. A gente não era grande na rádio a nível nacional. A rádio pegava perto. Muitos desses lugares não pegava a rádio, pegava muito mal. O cara tinha que montar antena para pegar tal. Era muito pequeno. Esses caras, eles tinham uma ligação porque eles vinham no Rebanhão, eles participavam dos retiros na Canção Nova, entende? Tinha sempre um ou outro líder que era ligado ao segmento com o Padre Jonas, né? Então a gente ia com essa estrutura toda, fazia a noite de louvor e arrecadava sócio para o clube do ouvinte Canção Nova, entende? Aí, na sequência disso... E tudo isso na base de muito rock and roll. Todas as músicas da época tinham. Aí dá um hiato nisso aí, né? A banda que acompanhava as coisas e tal, tem um tempo que esvazia. E acho que você foi para tocar no meio secular, né? Na verdade eu toquei no meio secular. Primeiro você tocou no Aquários também. Que era a banda que me formou. Do Betinho. Depois Apolo, depois Porta-Bagagem. Você depois tocou no mais Apolo outras também? Bandas. Toquei duas épocas. Tonhão, Selminha. Pedrinho, né, do teclado. Nossa, eu vi o Pedrinho esse dia tocando, cantando na internet, cara. Então, mas só que eu sempre fui voltado muito para a igreja. Eu só toquei na noite porque eu já estava crescendo. Tinha que trabalhar, Tinha que trabalhar, mas... Aí o boy foi pro exército, cara. Fui pro exército, servi no exército. No meio disso tudo aí, quando a gente tá com essa bandinha e tal, aí o boy vai pro exército. Aí dá uma melada, uma melada na nossa bandinha aí. Dá uma melada, porque não tinha como. Não o boy de cabelo rapadinho. Lorena? Lorena, Quinto Bill, né? Quinto BI, né? Quinto BI. Era mais fazia nervoso. Parte do pelotão. E o cabelão? Pelotas. Foi embora. Não tinha. E eu, na época do exército, eu era carecão, cabeça raspada por inteiro, porque o capacete de ralo me deu ferida na cabeça. Daí eles me permitiram andar de cabeça raspada. Então, de todos os recos, como era chamado, né? De todos os soldados que tinham cabelinho cortadinho em cima, o único que tinha a cabeça raspada por inteira era eu. Quer dizer, era diferente em tudo. Até servir não tinha que ser diferente. Era diferente. Aí de fim de semana ele punha brinco e tal, não sei o daí quê. eu saía. O tamanco voltava pro pé no final de semana, tirava inclusive, a bota. na época do exército teve... 81 foi quando o Queen veio no Brasil. Foi. Lembra? Eu no Morumbi. Eu fui também.
Fui pedir permissão pro tenente para deixar eu ir, chegou no... Pô, e nós não fomos juntos, cara. Não fomos juntos. Nós Porque você ainda estava morando em São Cris, Paulo. não tava. A Cris estava grávida da Érica, eu lembro. Olha só como é, só lembrando as coisas. A Cris, tudo muito a Cris perto, estava, tá acho vendo? que de 6 meses da Érica. Então, eu fui no Cara, a gente domingo. tá falando a gente tá falando de 2 anos de história só por enquanto. É. Né? Tem Ó, 50 o tanto e de pouco. coisa. A gente tá, Ó, vai ter, 50 e tem que poucos ter anos, parte 2 e na próxima vez a gente tem 3, que anotar 4, as 5, coisinhas. 6, Porque é muita coisa. E servi o exército, fui tocar nas bandas de baile, mas, inclusive, para você que é músico da noite, você não fica derrubado porque as pessoas falam para você que você é músico do mundo, não. Viu? Quando eu fui músico da noite, eu aprendi muito. Eu aprendi muito com a disciplina dos músicos, porque a gente encontra com músico cachaceiro, músico que faz isso, faz aquilo, mas se a gente olhar com os olhos de Deus, a gente aprende muito com as pessoas. A gente aprende a colher as coisas boas, mesmo até daquelas pessoas más, porque ninguém é mal por inteiro. Alguém tem alguma coisa boa a te ensinar e a te oferecer. E eu, quando eu era músico da noite, eu aprendi muita coisa boa com os músicos. Se vocês que me conhecem, me assistem e me veem hoje como um ótimo músico, eu devo isso a Deus e às oportunidades que Deus me deu de tocar nesse mundo, como muitos falam, músicos no mundo. Então, eu aprendi muito com os músicos. Aprendi a ter disciplina, aprendi a ter horário, aprendi a participar de ensaios. Você sabe que para marcar um ensaio na banda era um pé, né? Ah, eu posso, eu não posso, eu não quero, tô brigado com não sei quem. Banda de baile não tinha ensaio, saía da banda, entendeu? Então, assim, eu vivi, acho que Deus me permitiu ser músico da noite para eu me aprimorar em termos de saber aceitar os nãos. Sabe? Disciplina, né, boy? Disciplina. Eu acho que um dos maiores obstáculos dos músicos católicos, principalmente, é a disciplina. É a disciplina. O cara é indisciplinado. Entendeu? Muita estrela, muito isso, muito cabeça em pé, muito aquilo, tal. E você, sendo músico da noite, você tinha que se preocupar em ser a melhor banda. A melhor banda era a banda que tinha mais bailes para tocar. Fazia os bailes, né? Eu fazia bailes. Mas Deus me permitiu, vai entrar numa parte legal agora, me permitiu ser músico da noite. Eu lembro que a última banda que eu toquei foi a banda Porta Bagagem, do meu amigo Nelsinho, lá de Limeira. Limeira. Uma banda muito Era 10. boa, Porta Bagagem E era foi bom, cara. justamente dessa banda que esse aqui foi lá em Lorena. Então, Boy. tem um hiato aí, eu acho que de 82. Foi o hiato. Quando que você serviu o exército? 81. Dois, 81, porque foi justamente no ano do Queen que eu estava fardado. Esse movimento das noites de louvor, acho que dura 1 ano, 2, entendeu? Aí, essas noites de louvor continuam de outra maneira, né? Porque o padre começa a ir para longe, entende? E aí ele está tocando na noite, tem tudo isso aí, só que a gente sempre teve ligado, entendeu? Sempre. Porque, cara, assim, ó, nessa época, as bandas de baile, vamos dizer, eu na Canção Nova, nessa época, cara, era preocupado com o som, entendeu? Então, além de tudo, eu era responsável pelo som. Então, tinha que sempre estar atualizado. E quem estava atualizado eram as bandas. As bandas estavam sempre investindo em equipamento, as bandas nessa época levavam o PA, né, boy? Uhum. Nas bandas de baile que ele está falando, As né? bandas de baile? Porque não tinha banda show católico, não tinha ninguém. Não, e show mesmo, assim, eu acho que nessa época, o que tinha de banda brasileira? Tava começando Roupa os Nova, rock, né? Tava começando. Roupa Nova no começo. Aquelas primeiras bandas. A Cor do Som. Paralamas, eu acho que tinha alguma coisa. Tava O Terço. começando esse movimento de música brasileira, assim. Só que isso aí era outro patamar, cara, não era. A realidade era as bandas de baile, entendeu? Então, a gente continuava conversando, fazendo coisa e tal. Quando foi no fim de 89, por aí,
é que começou a ideia do estúdio. Entendeu? Community. A ideia era eu já contei a história de como nasceu o estúdio aqui e tal. Mas é só voltar aí os capítulos e assistir tudo, que tem muita história já para trás. Quando começou a ideia do estúdio, eu contei, lembra que reunia na minha casa aquela bateriazinha do BTN, lembra que tinha um ritmozinho. Falou que todo tal. mundo ia lá para sua casa, né? O Sim, a galera se juntava lá. Todo mundo para lá. E aí a gente resolveu falar com o boy, né? Porque o boy durante a semana não fazia nada. Juntava a galera da Canção Nova. Essa time aí, time aí, tá. os novos da Canção Nova. O boy tocava de sexta, sábado e domingo, mas durante a semana ele estava de boa lá. Sim. Entendeu? Então, a gente começou a trazer o boy desse jeito aí, no Pássaro Marrom, né? Aí o boy vinha sempre com um drops daquele vermelhinho. Eu gostava muito de house, chupava muita bala. Ele tinha uma conta na padaria, todo dia ele pegava um drops e uma Coca-Cola. Eu gostava muito de chocolate branco. Gosto até hoje. Todo dia o boy vinha com drops lá, com aquelas coisas lá. Então, quando montou o estúdio realmente, cara, eu não sabia o que fazer com o estúdio. Não sabia, não tinha ideia. Você tem o chamado lá, né? Tinha chamado, aquela história de falar para Deus que era a sua então. vida, vamos embora. Aí a gente começou a conversar. Eu acho que o que teve antes do M1? Teve alguma coisa? Não teve nada, né? Não, teve aquele teclado que, segundo a Lu, numa gravação da Canção Nova, o teclado hipermoderno, não sei o que, desse tamanhinho, que foi dali que saiu o abibômetro. O abibômetro. O abibômetro é o metrônomo do padre. É metrônomo, só que é abibômetro. Porque é do E ele só tinha um compasso, só 4x4, não era? E assim, não tinha nada... E a gente começou a fuçar com isso aí. Né? Você começou a fuçar, você foi atrás de mim lá onde eu morava. Boy, vamos lá para a gente fazer um teste. Acho que você foi umas 2, 3 vezes. Numa das vezes eu comecei a ir. E aí ele falou do M1, né? Falei do M1, primeiro o M1 teclado. Tinha saído do teclado. Quando chegou o teclado... Você estava fazendo teclado já no porta-bagagem? O teclado, nas bandas que eu passei, eu sempre tocava guitarra e teclado. Guitarra e teclado. Igual no Cristo Atividade. Então, aí ele falou do M1. Cara, só que o M1 era caro na época. E o dinheiro que eu não tinha, eu gastei no estúdio. Meu pai pagou o resto das coisas. Aí meu pai bancou o M1 pra gente, entendeu? Aí levamos. Quando chegou o M1, cara, a gente ficou de bobeira, né, boy? Sim. Daí começamos a fazer os testes com as músicas. Porque, cara, tinha bateria. A bateria saia 4 canais, não era? 4 canais. Saia bumbo, caixa, e aí 2 saía os tom-tom, prato, chimbal, tudo junto ali, né? Então, e para aprender a mexer naquilo? Sim. Né? Não sabia, né, boy? Não sabia. Esse negócio de fazer, endereçar. Não tinha VS, não tinha... Não tinha nada. Tinha internet para buscar um videozinho como é que faz, né? Nada, tutorial. Tinha que desbravar mesmo, não tinha jeito, Tinha que desbravar. Cara, sabe assim, você pensa, aprendeu. Não é que aprendeu, passava semanas mexendo para aprender. Entende? Não aprendia no dia. Quem que tinha um teclado desse? Só para a gente entender a referência... Então, ó. Quem que trabalhava com um teclado desse à época, assim, falar, pô, o M1. A gente comprou esse aí porque a banda tal gravava com isso. De onde que surgiu? Vocês viram? Enquanto a gente tinha M1, a galera tinha DX7. Já era... Era para trás. Mas da onde vem a ideia do M1? Do boy. Mas onde vocês tinham visto? O que tinha rolado para poder chamar a atenção dele? Via as coisas em algumas coisas que passavam na televisão. Você não achava? Você não tinha tido contato com o M1. Por exemplo, a revista Guitar Player. Daí, de repente, estava lá não sei quem tocando e aparecia um tecladista atrás com a foto de um M1. Mas você não tinha contato, nunca tinha usado ainda? Não. Cara, a gente não via. Netinho, para comprar ele, eu acho que na época não tinha Teodoro Sampaio. Ainda o Tchan era na Santa Ifigênia. Cara, não tinha, as lojas não tinham M1. Tinha uma loja, no máximo tinham 2. Que mais procurava. Entendeu? Para comprar ele já foi difícil. Era um equipamento de alto custo. E ele trazia uma outra mentalidade, né? Que é workstation, né? Que essas coisas que ele já gravava nele algumas coisas, entendeu? Tinha um sequencer. Era pouca nota, mas tinha, entendeu? Então, por exemplo, a gente começou a aprender a soltar bumbo num canal, caixa no outro. Ele começou a treinar, tocar a bateria no coisa. O Xandão também tocava um pouco e tal, mas ele que fez as baterias do começo.
tudo que a gente gravou no estúdio, eu acho que foi toda você que fez a bateria, não foi? Então, tinha bateria, tinha contrabaixo, tinha o som, tinha uns pianos muito bonitos na época, né, para nós. Tinha string, tinha coisa assim, e ele tinha as guitarras dele, né? Na época, o que você usava? O primeiro módulo de guitarra era pedaleira no começo ainda? GSP. Não, RP1. No começo você tinha uma pedaleira que tinha um casezinho. Eu lembrei agora. Não era o RP1? Ah, não. Não, eu tinha... O RP1 veio depois, já com Cristo é. Atividade, já. Porque nós lançamos uma série RP5, RP10, né? Tinha vários, tudo quanto era jeito. Era engraçado, porque, vamos dizer, a gente era muita referência de tecnologia, entendeu? Na música católica. E aí, a gente ia tocar em algum lugar, ou encontrava alguém em algum lugar, boy, comprei um RP1 e tal, não sei. Pô, ainda você comprou? Nossa, cara, já saiu o RP5. Pô, os caras ficavam com uma cara, RP10. Saiu... Pô, os caras pensavam assim, comprei o RP1, cara, já tem o RP10. Sabe assim, sempre a gente fez muita piada. Muita, sabe assim, muita brincadeira, né, boy? Sim. Acho que todo mundo que passou pelo estúdio ganhou apelido e teve história, entende? Essas coisas dessa época, era uma época assim que a nossa música tinha muito sofrimento, muita dificuldade, tinha muita desvalorização em termos de preconceito, né? Tinha muito preconceito, né? Mas todo mundo ralava, né, boy? Tinha uma essência muito legal. Muito legal. A essência dos projetos, depois que lançou o trabalho do Cristo Atividade, porque o trabalho do Cristo foi um trabalho que foi uma experiência. A gente foi gravando música, gravou uma música não tinha projeto, uma música minha, uma música de não sei quem, acho que era mais as nossas músicas, né? No tom das guitarras, né? E depois não era música para cantar. Cantores para cantar. Isso aqui dá certo para quem? Chama o Eugênio lá, não tinha gravado. Chama o Nelson, não tinha gravado também. A Judete, que era da comunidade. O Adilson, que estava... Entrou depois na história. Depois, né? Daí que ele se tornou... Eu falei, o Adilson entrou porque não tinha quem cantasse aquelas músicas. Não era tom de ninguém. E o tom dele se encaixou, né? Encaixou. A gente montava o arranjo e tinha que nos virar com os cantores, que desse certo. Deu certo para você fica. Não deu certo, obrigado. Tipo isso. Então, a gente... Essa época, para mim, Heraldo, você sabe disso, que foi uma época de muita união, muito sacrifício, sabe? A gente ganhou coisas... Né? A gente ganhou visibilidade, ganhou isso, mas perdemos muitas coisas também em prol desse sacrifício. Desse sacrifício. A gente em função do que tinha que fazer, né? Entendeu? Mas, por outro lado, abriu-se um leque muito grande nesse exército de músicos da nossa igreja. A base foi muito sólida. Muito. Não tinha um estúdio, uma gravadora que gravasse o que a gente gravou. Não tinha. Não tinha. Era como se fosse o Davi, nós, pequeno. E o Golias, as grandes gravadoras. Tá? Gravadora grande era a Paulinha. Paulinha já tinha. Mas não gravava o que a gente gravava. A gente acho que não tinha nem distorção no disco dela. A gente perde a contagem dos dedos, não sei quantas mãos a gente vai precisar, mas foram ministérios, bandas, cantores que a gente produziu, que a gente lançou, que muitos continuam até hoje, muitos já morreram, muitos não cantam mais, apenas em grupos de oração, mas desse trabalho, dessa época, se formaram muitos ministeriados, muitos ministros de música, que não ficaram simplesmente em fazer show, em gravar CDs, gravar discos, porque nós somos da época do LP ainda. Nós somos da época do LP. Eu não trouxe para cá, vou me ausentar um minuto, porque isso me deu uma lembrança. Continua o papo que eu vou trazer um. Então, aí, Heraldão, o Heraldão é o Chambers. O Chambers. E eu sou o Luiz Preble. E nessa época, você lembra o tanto de gente que aparecia procurando para gravar
Então, sabe o que é, boy? Eu digo assim, ó, é legal a gente criar um contexto que é o seguinte, não era um baita estúdio, não era um baita equipamento. Eu falei já que eu aprendi a mexer no equipamento lá, como você aprendeu a mexer no teclado, como a gente aprendeu, era uma escola ali, só que isso daí, nós dávamos uma vida, boy. Sim. Nós estamos falando de uma época que, pô, eu não tinha dinheiro, entendeu? Mas, mesmo assim, você vai lembrar, você almoçava em casa, sabe? A gente partilhava as coisas da Cafezinho da pegava de manhã. Pegava o café lá em casa. E daí, com a xícara, tomando café, quando vi, era de noite, eu estava lá com aquele mesmo café. Tá certo que aqui é água. Nossa, era terrível o café do boy, era gelado mesmo. Aí, é uma época em que você não pode falar. Isso aí já é o Chamber. É separado aqui, ó. Esse não é o primeiro. Esse não é o primeiro. Não. Mas isso é o que eu tenho aqui no meu arquivo aqui. Olha lá, ó. Fiz questão de pegar lá para mostrar. Isso aí já tinha banda. Já. O primeiro não tinha banda. O primeiro era fake. O primeiro não tem nenhum. Não, Desse, do vinil, não o Lerão tem um. Eu não tenho O Lerão do Rosa só tem um. eu tenho capa branca. Ele é branca de um lado e preto do outro, escrito alerta em alto relevo. Material assim. altamente cristoativo. Deixa de cenário aqui. Deixa aí. Vai ficar legal. Tem um aqui atrás, né? Ele tá lá embaixo, mas deixa ele aqui. Aí, o que acontece? Nessa época, a gente não tinha sonho, né? E não tinha pretensão. Não Eu tinha, acho que muita sabe? coisa deu muito certo e se perpetuou daquela época para cá, porque muitos projetos daquela época eram feitos sem pretensão. Sem pretensão, que eu digo, não é sem compromisso. Cara, mas vocês não tinham ideia que estavam fazendo uma revolução? Não. Que era um troço diferente demais para a época. Não, a gente estava realizando aquilo que a gente era um sentia sonho, no cara. coração. Era assim, ó. Eu digo assim, ontem, há poucos dias, eu falei pro pessoal do Anjo de Resgate, falei assim, cara, quando dá aquele troço no seu coração, você faz. E você não sabe o que está rolando, você não sabe onde vai, entendeu? Você não tem os olhos lá para frente. Você tá fazendo a realidade de hoje, o dia a dia, entendeu? Quando a gente começa a gravar jingle. Não começa a gravar as músicas. Mas é que tem da história que vocês estão contando, a gente está falando que tem um espaço de quase 10 anos de quando vocês se encontram e começa o estúdio. E desde quando começa. Então tem 10 anos aí. Tem 8 anos de hiato. E aí quando volta, vocês voltam com essa revolução. A gente tinha uma afinidade muito grande. Tá. Vocês não perderam contato nesse tempo? Não, tinha. Mas sabe assim, ó, o boy virou artista, entendeu? Ele tocava em banda de baile. Que era o tchan da banda época, de né? baile na época era top dos top. E você tocava alguma coisa na igreja nessa época, mesmo estando com a banda de baile? Eu nunca deixei de tocar na igreja. Legal, isso é muito legal. E o que é uma coisa legal de falar para vocês. O que acontecia comigo? Eu era... nas bandas, né? A segunda escola minha foi o Apolo. Muito obrigado, Pedrinho, porque você é super 10, Alcer Rodrigues Alves, essa galera do Apolo, Tonhão, toda essa galera Selminha, né? E muitos que hoje não estão entre nós. Essas pessoas, Aquários, Apolo e Porta-Bagagem e outras bandas mais, foram escolas musicais para mim. Mas só que dentro desse parâmetro, como eu falei, da parte do músico do mundo, negócio de cachaçada, não sei o que, tal. Bom, nunca vi o boy beber. O que acontecia comigo? Eu chegava num lugar para tocar, vamos supor, a gente tocava muito sul de Minas, as bandas de longe vinham para cá, tipo banda do Brejo, né? Que tem até caras da banda do Brejo que entraram pro Chitãozinho Chororó. Tinha uma outra do Rio também que tocava muito, Rancho, tinha bandas top, Avenida Brasil, tinha muitas, bandas maravilhosas. E daí o que acontecia? Eu, como cristão, que sempre fui, criado na Barra da Saia da Dona Maria José, enfermeira, muito católica, meu pai também, o que acontecia quando eu era músico de baile? A gente chegava de tarde para montar o equipamento, não tinha road, era a gente que montava. Tá? Não tinha esses detalhes que as bandas de hoje têm, road do guitarra, road não sei o quê. Não, era a gente que montava. E tinha alguns ajudantes. Um deles que viajou com a gente, o Pinhão, lembra? O Pinhão, o boy chegou um dia,
O Cristo Atividade já estava rodando bastante, né? Ai. Aí eu vou levar um cara para ajudar a gente a montar. Ele sabe montar as coisas. Então, nossa, quando ele apareceu com o Pinhão, cara, o Pinhão era muito louco, cara. Ele é um bolão, ele não grandão, era um pinhão, grandão, ele era grandão. Ele é grandão, fortão. Aí, o que acontecia quando eu ia para os eventos? É que muitas vezes dava um tempo, acabava de montar o equipamento, passava o som, era tudo muito rápido, porque fazia isso segunda, sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, Em cidades diferentes, né? Eu saía dali, ia para a missa. Ô, boy, mas você está servindo a Deus, diabo? Não, não estou servindo a Deus, diabo. Estou servindo a Deus. É isso que, sabe, que tem que pesar. Legal colocar isso pra galera, porque Não, e você profissionalmente tocava muita tocando, música no repertório que muito cristão de meia pataca diz que é do diabo. Sim, Né? sim. E daí o que acontecia? Eu ia para a missa, ou um grupo de oração, na época, e dava mais ou menos a hora do baile, eu ia para o baile tocar. Eu ia abastecido espiritualmente. Pô, legal demais isso. Eu ia para o baile, Muito legal. eu fico emocionado, porque a minha história é verdadeira. Eu não tenho por que falar que eu bonito não isso. vivia isso. É. Acabava o baile, alguns iam namorar, ia isso, ia aquilo, tal. Eu ia para o hotel dormir, ou ia para dentro do ônibus dormir, porque dali a gente ia para outro lugar. O Heraldo colocou uma situação de músico da noite, né? O pessoal, né, nessa época, bebia muito, né? Sim. Bebia, cheirava, Aí né? o Heraldo tá falando, você tocava e não tinha nenhum contato com bebida, com... Uma das bandas, no porta-bagagem, eles me chamavam de boizinho fantaú. Por quê? Porque acontecia que sempre que dava um intervalo, eu saía, ia nos carrinhos de lanche lá fora, pedia um hambúrguer e não tinha latinha, era Garrafinha. Garrafinha, KS. Vidro, né? de Fanta, Fantaú. uva. Tinha grapete, crush, né? E sempre foi isso. Nunca precisei de droga, nunca precisei de bebida, nunca precisei de cigarro, maconha, nada. Por quê? Porque muitas vezes a gente reclama que a vida é uma droga. Se a gente reclama que a vida é uma droga, o que dirá a gente dentro da droga? Não tem sentido. Então, eu sempre agradeci muito a Deus pelas coisas que Ele me dava de bom. E quando acontecia coisas ruins, eu colhia somente as coisas boas dos meus amigos, de todos nós que, sabe? Hoje, por exemplo, vou pular agora para frente. Isso aqui é o boy tomando um ônibus. Eu gosto muito de viajar de ônibus, porque eu acostumei com ônibus de banda. Num raio de viagem de 2.000 quilômetros, eu gosto de viajar de ônibus. Do meu lado viaja sempre a minha mala, a minha necessaire, que tem minha Bíblia, meu terço. Não é estranho um cara desse jeito É aqui? estranho demais. Abre uma Bíblia, começa que a minha Bíblia é preta. Preta. Você abre, só as páginas são brancas, mas você fecha, ela é toda preta, escrito em espelhado, Bíblia, sabe? Bíblia Sagrada. E a imagem de Nossa Senhora na frente. Isso era mais ou menos como se fosse naquela época, só sem apresentar a Bíblia, mas nas atitudes. Ô, boy, vamos no restaurante ali comer? Não, já vou dormir, porque amanhã cedo a gente vai estar em tal cidade. A gente ia para outra cidade, a galera ia dormir no hotel, eu acordava de manhãzinha e ia para missa. Entende? Então, assim, era para mim uma escola que eu ficava entre isso e entre aquilo. Eu tinha um livre-arbítrio de escolher. E eu escolhi ser músico, mas proclamar o evangelho com as minhas atitudes dentro da onde eu vivia. Porque isso, para mim, era a minha formação, era o meu natural. Assim como é natural eu andar assim, era natural também eu ter a palavra de Deus e participar. Sabe? Então eu estava sempre que viajando, sempre antenado com as coisas, não precisava de droga, via meus amigos caindo, meu irmão, Note, que foi alcoólatra. Eu via meu irmão caindo, eu não podia cair para ajudar ele, eu tinha que estar
fora para puxar o meu levantá-lo. irmão. Entendeu? Então, eu sempre via as coisas desse jeito, sempre com a mão de Deus. Não arrependo de ter sido músico da noite, aprendi muito, devo muito aos artistas que eu deparei, que eu encontrei na estrada, aprendi muito com eles, muito com os músicos das bandas de bailes que eu toquei. Hoje muitos tocam com muitos artistas famosos, mas o meu segmento era a palavra de Deus, a evangelização através da música. E aí você vem com toda essa bagagem, toda essa Sim. história que acontece esse novo que vocês trazem. Então, sabe o que é, Netinho? Nós estamos falando de uma música católica onde nenhuma banda sabe tocar com metrônomo. Nenhuma. Sim. Entende? Os músicos que têm as bandas, os ministérios, tinha muito ministério pelo Brasil afora, mas todos eram muito simples, entendeu? Eu digo assim, de uma formação musical muito simples, sabe? Eu acho que era isso. Quem era bom não tinha espaço. O cara tinha que tocar no meio secular. E aí, no fim, falava, ele é do mundo. Aí tinha essa Entende? confusão que ele explicou. Tinha agora essa aqui pra confusão, nós, né? Que o Boy entendeu? explicou pra nós. Eu acho que o Boy ele traz um novo para a música católica, que é exatamente isso. O cara tocou na noite e fez não sei o que, mas está aí, servindo a Deus, entendeu? Então, a gente começa a gravar no estúdio jingles que ele inventava umas linhas melódicas, põe para gravar aí, né? Punha para gravar, aí ele fazia uma bateria lá de qualquer jeito, com o metrônomo, aí ele começava a montar um negócio, entendeu? Eu não sei se ele já vinha com essas melodias prontas ou ia saindo lá. Não, as coisas minhas é na hora. Tanto é que eu não escrevo cifra, não escrevo nada. Eu aprendi uma música agora, começava a pensar nela agora. Até mesmo para não ter o exercício da satisfação de ego. Eu já vou estudar a música agora, porque amanhã eu vou chegar e vou fazer isso. Não. Eu chegava na hora, espiritualmente falando, o que o Espírito Santo colocava no meu coração era o que acontecia. Então, muitas músicas, depois eu tinha que aprender a tocar de novo, porque eu não lembrava mais como é que era. Teve muitos desses jingles acabaram virando música. Tanto Cristo Ativado 1, tanto Sangria no outro. Cristo Atividade. Depois o Dunga também gravou uma desses jingles aí, que transformou em música, entendeu? Foi virando, teve muita coisa. E eram coisas diferentes já, musicalmente falando, entende? E acho que aí a gente começa a viver um profissionalismo que passa a ser referência. Porque, por exemplo, um Ministério de Música não tinha acesso a entrar nas Paulinas, entendeu? Porque era muito criterioso lá. Vai estar gravadora, não vai investir em qualquer Zé Mané. E tem um detalhe, nessa época ainda não se chamava Codimuk, se chamava Community Studio. Estúdio da comunidade. Comunidade é família. Era uma ideia comunitária mesmo, de uma coisa assim. E aí nasce aquilo que eu falei de montar o consórcio. Né? As 12 bandas. Só que quando as bandas vinham para gravar, os artistas vinham, eles não sabiam tocar no estúdio, entendeu? Não tinha. Nessa época, por exemplo, se eu pusesse um baterista daquela época para tocar, eu acho que o único que tentou foi o Maurinho, não foi? Foi o Maurinho. Maurinho chegou a gravar, né? O Maurinho gravou bateria. Gravou. Mas até Banda ali, Taus. cara... Maurinho da Banda Taus, Isso que eu pergunto. Do Taus, o Maurinho tinha uma história já de bateria grande. Mas os bateristas todos não tinham as manhas de tocar com metrônomo, de fazer uma gravação assim que ficasse com qualidade. Então a gente gravava tudo no M1, depois foi R8, né? R8. Então tinha, assim, no estúdio... Aí a galera só colocava a voz. A banda vinha pra colocar a voz. Ele fazia tudo, Não, mas os caras acompanhavam o arranjo. Não, sim, a banda tava acompanhando, mas aí... Então, tinha alojamento no estúdio, tudo, era legal, virava a noite. Tinha, assim, Peraí, a dinâmica era bem louca. Eu vou entrar numa história que eu guardei aqui. Vamos ver se alguém lembra. De vez em quando o Nelson ia levar sopa pra mim. Como é que é a história do cara que mexeu num baixo, que teve uma história? Conta aí do equipamento. Não, tem um monte. Não, tem. O Xaxim do Xaxim. Isso, eu quero saber essa história. Você lembra dessa história? Sim, do Sound Displayer. Essa mesmo. Sound Displayer. Essa mesmo. Mas só que eu lembro do Sound Displayer, mas eu esqueço o nome original do sistema. Então, tinha. Primeiro, você pegou o Sound Displayer, por causa. Lembra que eu comprei um Soundscape? Então, era Soundscape, isso. Só que não era, o aparelho não era o Soundscape. O aparelho era um analisador de espectro que tinha lá. Quando não tinha Pro Tools.
Ligava o coisa, ele acendia as luzes do analisador, baixava, né? Coisa assim. Então a gente desligava alguns equipamentos, mas a mesa de som e acho que o analisador ficava ligado, né? Sim. E aí, por exemplo, a banda ia para lá, aí, por exemplo, o baterista ficava do lado dele, falando, não, aqui eu quero uma virada assim, tal. Aí ele dava uma ideia, não, põe assim. Dentro do estúdio tinha o meu home studio com as minhas coisas. Então a galera passava pela minha sala, montava e depois ia lá para lá. Isso daí começava tudo MIDI, né, boy? MIDI. É tudo MIDI. E para aprender a mexer com MIDI, cara, foi uma aventura, né? Tinha um hack, as coisas, tudo direitinho. E aí... Você estava contando do Sound Displayer. Aí foi uma banda lá. Ficava na outra foi sala. uma banda, e a banda, assim, os caras ficavam até 11 horas da noite, meia-noite. Aí às vezes tinha que levar o boy para casa, porque não tinha ônibus mais. Aí os caras iam de carro, tinha que levar. Sim. E esse daí foi um dia que ficou lá. E aí os caras ficaram à noite no estúdio lá, né? Junto comigo. Aí eu não tava. E o Xaxim mexia em tudo. Ele era função, cara. Ele era o contrabaixista da banda, né? Meio que cutuca aqui, cutuca ali e tal, não sei o que. Agora, peraí. Por que o cara chama Xaxim? É apelido também? É o boy que colocou, lógico. É porque ele tinha um cabelo cortado reto e batido aqui em cima. Então, olhava de longe, parecia o formato aqui. Daquelas plantas. Bem geométrico, E daí ele mexeu no negócio lá. Eu não sei como é que foi, se foi você. Acho que foi você, porque eu sei que tinha a arte dessas coisas. Tipo, meio, vou dar um susto nesse cara. Daí ele fez... Alguém contou que foi você. Não, alguém contou que o susto foi você que deu. Tô brincando. Eu acho que desligou o disjuntor à noite, né? Não desligou. Não, você fez alguma coisa que deu um ar de pânico. Que queimou o equipamento. Alguém mexeu em alguma coisa, não sei o que tal. Numa hora que ele pôs a mão em alguma coisa. O disjuntor estava desligado, em geral. E eu fui lá para ligar o equipamento, como se fosse só para ligar, entendeu? E aí eu disse, pô, não tá funcionando o equipamento. Aí o boy chegou, pô, justo o Sound Displayer. Que era um negócio, que é o Soundscape. Que não existia, né? O Sound Displayer não existia. Justo. Nossa, daí começou. Aí começou o terror, né? Começou o terror. Daí, puxa, você mexeu foi naquele o dia negócio, inteiro, deu problema, cara, não sei o quê, inteiro. buzinando na cabeça coitado. do cara. E foi o outro dia, e o ia outro ter que dia. pagar, e tinha o pai que pagar. dele ia ter que vender o carro, né? Umas coisas não, assim. foi pesado. Foi pesado. Foi Daí pesado. até que depois de muito sofrimento para cima do cara, realizou, realmente Ligou o falou que equipamento. tinha... Era uma brincadeira. Era brincadeira. Não, tinha muitas histórias. Então, muita brincadeira da época, se a gente contar hoje, é bullying, entendeu? Muita coisa que rolava. E não dá coisa tempo assim. de contar também. Não dá. Dá tempo, sim. Tem umas brigas, cara. Uma vez, acho que você foi... Acho que você não foi, cara. Na inauguração da TV Século XXI, a gente foi chamado para tocar. Foi o boi na sua cara. Você estava, acho que, na Canção Nova nessa época já. E aí, não vou contar, essa não é pesada, deixa quieto. Essa aí te conta no B. Conta no B. Teve outras situações também, por exemplo, Bolela, da banda Taos, que o baixo dele não tinha agudo porque a pintura do baixo era fosca. A gente falava que o som agudo não foi tinha quando brilho. Saiu os contrabaixos na cor da madeira. Não tinha antes, né, boy? Os baixos eram tudo colorido e tal. E o aí som começou do baixo a sair dele era os fosco baixos porque a na cor madeira da era madeira. fosca. Aí... Pô, mas tá meio sem agudo, meu baixo, não sei o que. É por causa da madeira e da pintura do baixo que é fosca. Não, e a gente falava as coisas, as pessoas acreditavam. Levava a sério, né? Levava a sério. Levava a sério, porque... Mas depois a gente falava tudo na brincadeira, porque levava as coisas muito assim no bom humor, positivamente falando, porque... Ele era satírico, era um humor mesmo assim. Porque o clima... Você pensa, a gente lidando com pessoas novas, nós também novos ali, aprendendo a lidar e tentando fazer a coisa acontecer. Músicos inexperientes, mais inexperientes do que nós, mas a gente estava buscando. Então a gente tinha uma outra visão. Né? E os músicos confiavam na gente, os ministérios. Então, eu vou lembrar uma aqui boa agora. Tá.
Peraí, tá, aí você fala. Aí a gente tinha que ter humor, tinha que ter autoridade sem ser autoritário, a gente tinha que ter palavra de convencimento sem nos mostrarmos Porque era um convencidos. novo ali, né? Era Estão novo. A gente já falou Então, isso, desbravando algo, né? a gente tinha que ser amigo e irmão de todo mundo, porque sem eles a gente não acontecia. A Codimuk não E aconteceria. eles acharam um jeito de acontecer E em eles cima também- do que a e gente eles fazia. também- E vice-versa. Sim, E sim. vice-versa. Então, estava todo mundo lutando. Tinha 2 semi-capitães de navio que não sabiam pilotar o navio, mas sabiam um pouco mais do que aqueles que estavam também fazendo parte da tripulação, que era esse exército. A galera do remo, né? Vocês aqui na frente vão que remar. era essa galera que veio chegando mensagem, veio chegando Banda Canção Nova, Banda Cristo, que foi um dos primeiros. O pessoal né? da Canção Nova, né? Em geral. A né? galera da Canção Nova, tudo. A banda, banda Canção Não, Nova eu é mais digo- pra quando eu frente. digo a É, a galera banda da can- Canção Nova, a galera. é Nelsinho, Gildete, eles eram da não, Canção Nova. Né? o Dessa Nelsinho gravou, o Dunga gravou. O Dunga dessa época, de 80 Ricardo e poucos, Sá. não, né? O Dunga é mais pra frente, né? O Dunga De é mais pra- 90, Não 90 sei que ano. Não, Nós estamos em o Dunga foi 91 depois aí? do Mensagem. Nós estamos em 91 aí, por aí? Não, acho que Um o dos Dunga primeiros que eu tá lembro, 93 já. Cristo Atividade, O Cristi, Cristi, Mensagem. O primeiro produto foi o Curso Atividade. Primeiro foi. É porque foi. não tinha pretensão de Mas ser, vocês fizeram né? ele de Eu já ponta a contei. ponta? É, vocês- não vocês- sei que capítulo Vocês que é fizeram nosso ele de aqui. ponta a ponta? ponta a ponta. Ponta a ponta. Ponta a ponta. No gravadorzinho Fostex somado com um rolo de O 8 rolo. canais. Fostex é uma O rolo mesinha com a fitinha cassete, que na fita cassete, lado A tem um canal estéreo, left to right, e o outro canal, o outro lado, left to right. Virava os dois. Ela os dois, passava e dois gravando virava os 4, né? Os 4. E daí a gente ali já podia sair um disco em 4 canais, igual o Beatles, só que em fitinha cassete. Mas a gente já era mais chique. Tinha um o gravador de Passava rolo. pro Foste- de rolo. Tinha um Tascam De de rolo. É. TSO8, acho que É, TSE8. então era tudo gravado. Então esses trabalhos, Alguma coisa aqui, não sei se é dessa época. Isso daí é mais ou Mais pra menos. frente. Aí matava em 2, no Tascam de 2 canais. Aqui, olha o que tem aqui, ó. Tem a Nova Aliança aqui, ó. Eu deixei aqui no cenário, ó. Olha que legal. aí mostra pra galera. Muita gente não sabe que existiu isso. Ó, deixa o Heraldo mostrar isso. Nova Aliança, pra Esse quem é não Nova- sabe, é a banda do Eros Biondini, né? Hoje é o Eros Esse aí eu Biondini. não sei o que tá escrito aí. Ah, mas abre pra mostrar dentro aí que você abre a capa só pra Essa aqui Isso tá aí é sem, da- tá isso sem é o da- carretel, né? Isso aí é da Master, não é? Era. Fechava em 2 canais. Aí, Isso aqui. é um 2 canais aí? É 2. Aqui é Ali 2. é mais. Aqui é Abre dois. esse aqui pra gente ver. Esse é Tem 2 mais canais, dois canais também. Também. Só que esse aqui já é um a fita gravador mais Ampex, chique. cara, era mais cara. Mais cara, olha. Que legal. Tadinho, é puro coisa. É, a gente Mofado. guardou, pô. É, mas Por o quê? faz parte aqui do nosso cenário. Nossa. cara, Aí, o que que gente, a tava gravação escrito aqui, era cara? isso, olha. Tá escrito aqui, Deixa eu ó. ver. E tinha um detalhe nessa época. Então, mas aqui vinha pra esse tipo de Isso aí é gravador o produto depois. final. Esse aqui é Master. Daí depois Isso aqui ia pra disso- fábrica. É ma- Aí ia pra isso- fábrica, Essa, sim? essa Isso aqui virava é uma bolo- master, é uma master. porque ela tá com os líderes no meio, tá vendo? Ela tem esses branquinhos aqui, é entre faixa, Entendi. entendeu? Cortava. Isso daqui legal, é hein? um Punha a disco. interface. É um disco. O Qual- entrefaixa é aquele silêncio que tem entre Fecha uma só. música e a outra. No LP, É chamado- né? no coisa LP. Não tem mais. No DOT não tem. Deixa eu guardar com carinho aqui, porque isso aqui é história. Um dia a gente também. toca isso em algum gravador Caraca, aí de que alguém. legal, né? Isso aqui é, história. Vai ter que passar limpando Agora isso. fala uma coisa pra mim. Vamos dar só uma pausinha no estúdio, porque a gente tá com criatividade. Assim que vocês gravam e lancem ele, é todo vapor, né? Porque- tem uma história de Então, criatividade vamos muito vamos grande. entrar nela, porque eu acho que é legal a gente contar isso. Porque a gente vai falar um pouco mais do estúdio, da galera que veio. Mas, pô, quando A vocês história do fazem o Cristo. produto do Criatividade... Você quer dar uma pausa pra pôr água aqui, fazer um monte Vamos de coisa fazer o assim? seguinte, tem muita história pra frente. Vamos dar uma pequena pausa nesse episódio e a gente volta no próximo episódio contando sobre a banda Criatividade, um pouco mais dos bastidores da história. Não vou dar tchau pra ninguém. Tomar Vamos um dar uma café. pausinha. Foi o primeiro episódio, a gente O toma um boy vai café. encher a caneca de café. A gente toma um café e já volta. Fique conosco. Aqui é o nosso Podmuc.